Imagina investir milhares de reais e centenas de horas adquirindo conhecimento de ponta. Tipo, lendo um livro por semana, ouvindo especialistas, apenas para perceber que cada nova informação está, na verdade, tornando a tomada de decisão mais lenta e o cérebro bem menos eficaz. Eu diria que é um dos maiores paradoxos do aprendizado moderno. Existe uma crença muito forte de que mais informação gera mais resultado, quando na prática... Essa inércia é o sintoma clássico de uma fundação ausente, né? Porque o acúmulo de teoria proporciona uma falsa sensação de progresso. Tipo, o cérebro libera dopamina ao terminar de ler um livro de negócios, dando aquela ilusão de que um trabalho árduo foi feito. Exatamente, a pessoa se sente super produtiva. Sim, mas na verdade nenhuma ação real ocorreu no mundo físico, entende? A diferença entre consumir informações e construir uma estrutura de vida sustentável é, assim, abismal. Certo. Então vamos desconstruir isso, porque a nossa exploração de hoje bate exatamente nessa ferida. Nós mergulhamos nas anotações super detalhadas de um encontro fechado de alto nível, mais especificamente a seção 12 de um programa chamado Mentoria Não Delegue. Um material bem denso. Muito. E a missão desta análise é extrair a anatomia da execução que eles discutem ali. O que fica gritantemente claro no material é que não há paciência para hacks mágicos, sabe? Ou atalhos. O foco absoluto, quase obsessivo deles, é no que o grupo define como o básico bem feito. E o objetivo aqui é entender por que essas práticas funcionam no longo prazo. O valor real dessas anotações não está apenas em listar o que essas pessoas fazem, mas em expor a mecânica por trás de cada ação. O texto documenta estudos de caso reais, de como as engrenagens dessa tríade funcionam quando submetidas ao estresse do dia a dia. E olha, para quem escuta a gente e sente que o excesso de informações hoje em dia acaba paralisando em vez de ajudar, as lições dessa mentoria servem perfeitamente para sair dessa inércia, porque eles focam na aplicação prática. Com certeza. É dissecar por que um planejamento implacável e uma disciplina tripla conseguem sustentar grandes ambições, evitando que a pessoa simplesmente desmorone sob o peso das próprias metas. E a quebra dessa paralisia começa no nível mais microscópico possível, eu diria. A organização do dia. O material traz o relato de um dos participantes centrais, que é referido ali como o meu casal. Ele serviu como um laboratório perfeito para isso. Nossa, o caso dele é muito interessante. Leve queda de rendimento. Foi um colapso total na produtividade. A questão que fica é por que um simples pedaço de papel ou um aplicativo faz tanta diferença fisiológica na forma como o dia se desenrola? Bom, a explicação para esse colapso está exatamente na forma como o cérebro gerencia a energia. A agenda não é uma ferramenta de cobrança, ela é um mecanismo de descarregamento cognitivo. Descarregamento cognitivo? Interessante. Isso, porque quando o indivíduo acorda sem um mapa claro, o córtex pré-frontal, que é a área responsável por decisões complexas, precisa gastar uma quantidade massiva de energia só para descobrir o que fazer a seguir. E aí a pessoa já começa o dia cansada. Exato. Sem a agenda, o cérebro entra rapidamente em fadiga de decisão e cede o controle para a amígdala, que é puramente reativa. O resultado é que as ações se tornam aleatórias. A gente passa a responder a quem grita mais alto, tipo um e-mail urgente ou uma notificação, em vez de focar no que realmente move o ponteiro. A agenda externaliza o planejamento. Liberando a mente para focar na execução. É bem por aí. Essa transição da inércia para o movimento focado aparece em outro estudo de caso lá do texto. Um participante chamado Augusto Lima celebrou o que o grupo chama de uma microvitória. E achei legal que ele não relatou ter fundado uma multinacional da noite para o dia. A vitória foi finalizar a leitura do seu segundo livro no mês e conseguir acordar mais cedo para a mentoria. Uma mudança real de rotina, né? Sim. O foco dele foi aterrissado naquele conceito de melhorar 1% todos os dias. E é aqui que a mentoria ataca uma das maiores falácias da autoajuda moderna. Eles refutam completamente aquele mito clássico de que bastam 21 dias para formar um novo hábito. Ah, o famoso mito dos 21 dias. A neurociência do comportamento endossa totalmente essa refutação.
Esse mito se popularizou lá na década de 60 a partir de observações sobre cirurgias plásticas, não sobre a formação de caminhos neurais complexos. Sério? De cirurgias plásticas? Sim, o tempo que os pacientes levaram para se acostumar com a nova aparência. O que é fascinante aqui é que o texto destaca como celebrar essas microvitórias, como a do Augusto, fornece a recompensa química necessária para manter o esforço, mas a vigilância não pode cair. Então 21 dias não garante nada? Não garante o piloto automático. Após cerca de 3 a 4 semanas, a resistência neural para uma nova tarefa apenas diminui. O cérebro passa a ajudar um pouco, tornando a ação menos dolorosa. Mas se o esforço consciente não for mantido, se a pessoa acreditar que o jogo já está ganho, a estagnação é imediata. Os velhos caminhos neurais da procrastinação estão lá, só esperando um momento de fraqueza. E essa vigilância constante fica muito clara na forma como eles encaram o investimento em educação. As anotações trazem uma discussão sobre a compra de um curso, uma mentoria de mais de 150 aulas. O investimento foi de R$3.000. O consenso do grupo foi de uma crueza tão necessária. Eles falaram que passar o cartão de crédito não gera transferência de conhecimento por osmose. É uma ilusão muito comum, né? Demais. É quase cômico. As pessoas confundem a compra da ferramenta com a execução do trabalho. É tipo, exatamente como alguém que decide mudar de vida, vai numa loja de artigos esportivos, compra a esteira mais cara, os pesos mais modernos e instala tudo no meio da sala. E acha que já tá fit. Pois é, a máquina é maravilhosa. Mas se não houver o suor diário, aquele equipamento caríssimo inevitavelmente vai virar o cabideiro de roupas mais sofisticado da casa. Exatamente. A ilusão da competência, através da aquisição, é um viés cognitivo muito forte. Ter a ferramenta transmite uma falsa sensação de capacidade. E o que a discussão sobre esse curso de R$3.000 evidencia é a necessidade de tratar o aprendizado com o mesmo rigor de um protocolo de, minimização de erros. Comprar a teoria é só o primeiro passo. Tem que absorver e aplicar. Aplicar à risca. É isso que, de fato, calibra um modelo mental no mundo real. Que é que a coisa fica realmente interessante. Porque o grupo não apenas aponta o problema, eles dão um nome muito visual a ele. Eles chamam de obesidade mental, que é o acúmulo infinito de teoria sem gastar uma única caloria na aplicação. Uma imagem perfeita. E para combater isso, eles estabelecem uma distinção bem agressiva entre o que chamam de leitura escolar, que é aquela leitura passiva, feita só para reter informação para uma prova, e o estudo da palavra. Esse estudo ativo é descrito como um processo de examinar exaustivamente um conceito para trazê-lo para a vida prática. É um treino intelectual. E olha as metas deles. Eles estipulam uma meta rigorosa de consumir um livro físico, 2 audiolivros e um filme a cada 15 dias. Tem um pragmatismo extremo aí, tipo encaixar os audiolivros no tempo em que estão dirigindo. Mas, assim, assumindo o papel de advogado do diabo por um segundo. Vamos lá. Colocar metas quantitativas tão fechadas, tipo 2 audiolivros por quinzena, não corre um risco imenso de transformar o aprendizado num trabalho burocrático? A quantidade cega não acaba sufocando aquela absorção profunda que eles mesmos defendem? Olha, o risco de burocratizar o aprendizado é real. Mas o mecanismo que eles utilizam para evitar isso é justamente a exigência da aplicação imediata. As métricas servem a um propósito de saturação cognitiva. Saturação? Como assim? O objetivo de impor um volume tão alto não é memorizar cada vírgula. A intenção é forçar a mente a operar sob uma pressão constante de novas ideias. Eles usam o termo rasgar o músculo intelectualmente. Ah, entendi. Como na academia mesmo. Isso. Quando se ingere conhecimento nessa velocidade e se tem a obrigação de testá-lo nas trincheiras no dia seguinte, o cérebro é forçado a fazer sínteses rápidas. A obesidade mental acontece quando a dieta de informações é alta, mas o metabolismo de execução é zero. Ao forçar a execução rápida em paralelo à leitura, as métricas viram o combustível de uma máquina em alta rotação. Mas todo esse metabolismo intelectual elevado esbarra em um limite biológico inegável, né? A mente pode ter a capacidade de processar milhares de conceitos, mas ela habita um veículo físico. Sim, o corpo.
E se o veículo quebrar, o intelecto fica encalhado. A transição que eles fazem para a disciplina física é tratada quase como uma questão de sobrevivência. O relato do Daniel Santos ilustra isso muito bem. Ele enfrenta o ciclismo, o sol escaldante, aclives severos, a pressão de um pelotão rápido, e ele expressa o desejo de evoluir para a maratona. Inspirado pelo pai, né? Inspirado pelo pai. Mas o diferencial na narrativa dele não é apenas a ambição, é a racionalidade. Antes de se jogar nas pistas, a primeira providência listada foi visitar um médico para avaliar uma limitação no joelho. É o pragmatismo vencendo a emoção daquela ideia de superar limites a qualquer custo. Essa atitude demonstra que o objetivo do esforço físico, nesse grupo, não é um martírio inconsequente. É um condicionamento estratégico. O ego, frequentemente, convence pessoas de alto desempenho a ignorarem sinais de falha estrutural no corpo. Isso leva a lesões catastróficas. A gente vê muito isso. Demais, a visita ao médico antes de iniciar um esporte de alto impacto mostra que o corpo é tratado como o ativo principal. E a escolha da maratona, em particular, não é acidental ali. O ciclo de treinamento para os 42 quilômetros é descrito explicitamente como uma ferramenta de vida. E por que exatamente a maratona? Quer dizer, tem centenas de esportes por aí. Porque a maratona é um ambiente onde a trapaça é impossível. E o feedback é absoluto. No mundo corporativo, a retórica muitas vezes pode disfarçar a falta de preparo. Mas na corrida de longa distância, a biologia não aceita negociações. O asfalto revela a verdade. Não tem como enrolar o asfalto. Não tem. Um ciclo de maratona força a tomar decisões rápidas sobre a rotina. Exige um rigor militar com sono e alimentação. O tempo no relógio ao cruzar a linha de chegada reflete, com uma transparência brutal, o nível de disciplina invisível mantido nos meses anteriores. E essa transparência brutal fica muito evidente num contraste absurdo entre dois relatos de treinamento do meu caso. No primeiro caso, teve um treino de 17 quilômetros que foi descrito como um desastre. Indisposição gastrointestinal, falta de água no trajeto, um sofrimento extremo para continuar em movimento. Uma provação. Logo depois, há o relato de um treino de 19 quilômetros, mais longo, no mesmo local, mas que fluiu muito melhor. A diferença? Ajustes precisos na nutrição e sono adequado. Mas aqui eu tenho que questionar. Continuar correndo sem água ou passando mal, isso não beira a imprudência? Por que buscar intencionalmente ou insistir nesse nível de sofrimento quando o próprio grupo defende o planejamento? Se conectarmos isso ao cenário maior da tomada de decisão sob pressão, a insistência nesse sofrimento revela um treinamento de tolerância. É inegável que continuar correndo desidratado e doente é perigoso fisiologicamente. Com certeza. No entanto, do ponto de vista do condicionamento psicológico, suportar um estresse severo sem quebrar a própria vontade constrói um limiar de dor. E isso é transferido diretamente para outras áreas da vida. Como nos negócios. Sim, quando uma crise nos negócios explode, o pânico é contido porque a mente já tem o registro de ter sobrevivido a situações de extremo desconforto. A lição não é que o planejamento deve ser ignorado para forjar caráter. É que quando o planejamento falha e o caos se instala, a pessoa tem a casca grossa necessária para continuar avançando. Entendi. O segundo treino longo comprova que o básico bem feito evita a crise, mas o primeiro treino mostra que você aguenta se a crise vier. Exatamente. A resiliência salva no desastre, mas o planejamento evita que o desastre aconteça. É uma balança entre suportar o caos e projetar a ordem. Mas tem um terceiro pilar nas anotações que sustenta essa balança. Corpo e mente fortes, sem um direcionamento moral ou propósito maior, podem facilmente virar ferramentas de autodestruição ou pura arrogância. Verdade. O ego infla muito rápido. O texto documenta que a sessão abriu com uma oração do Wesley Pacheco e fechou com uma oração do meu casal. E não era só um ritual, sabe? Buscava-se fortalecimento, clareza e alinhamento com a vontade de Deus. Tem uma ênfase imensa na disciplina espiritual, usando jejum e oração para subjugar a carne. E subjugar a carne nesse contexto
É basicamente dominar os instintos de base. O ser humano é biologicamente programado para buscar o conforto imediato, o status fácil. A prática do jejum, por exemplo, é um exercício agudo de negar um impulso fisiológico básico, que é a fome. Para treinar o autodomínio. Isso, quem consegue dizer não a um instinto tão fundamental ganha uma vantagem tática enorme para dizer não a distrações menores. É a construção de uma posição inegociável. E a prova de fogo dessa posição ocorreu num cenário bem inusitado no texto. O documento narra o acompanhamento de mulheres que estavam panfletando nas ruas. A observação foi que a disciplina espiritual e a oração contínua blindaram a postura delas. Mantiveram um padrão elevado, imunes ao rebaixamento que conversas mundanas na rua poderiam provocar. O ambiente não dita o seu comportamento se o seu termostato interno estiver travado numa temperatura superior. Mas manter esse termostato exige um pedágio altíssimo. Um pedágio que a maioria, infelizmente, se recusa a pagar. Exatamente. E por isso as fontes usam um termo que soa até assustador. O desequilíbrio terrível. É um nome forte. Muito forte. A premissa é que, para saltar do comum para a excelência, é obrigatório aceitar uma fase onde a vida fica desproporcional. Isso inclui medidas drásticas, como cortar o acesso livre ao celular. A ferramenta é vista ou como bênção para os negócios ou maldição que destrói o foco. E o material diz que é preciso aceitar que familiares, amigos e o cônjuge podem não compreender a ausência. Então, o que tudo isso significa? Se a pessoa corta distrações, se isola e vira alguém distante para a própria família, isso não é uma receita para a destruição do tecido social disfarçada de alto rendimento? Seria se faltasse uma palavra-chave que é intensamente frisada nas notas. Temporário. Ah, então tem prazo de validade. Sim, o desequilíbrio terrível não é um estilo de vida permanente, é uma manobra de aceleração com data de início e término. A verdadeira dificuldade não é trabalhar 14 horas num dia, é suportar a incompreensão e o ruído das pessoas ao redor durante esse isolamento estratégico. A clareza absoluta do destino final é o que fornece a resiliência para não ceder à pressão emocional. Faz sentido. Quando os resultados começam a aparecer, o sacrifício temporário se justifica. Exato, e é nessa fase intensa que se aconselha a mapear os pontos cegos, o famoso tendão de Aquiles, né? Para evitar autossabotagem quando a pressão das relações tenta puxar a pessoa de volta para a mediocridade. E sustentar essa excelência acaba impondo um novo ritmo até para as pessoas ao redor, né? A consistência gera autoridade. O caso da pontualidade do meu casal é um exemplo fantástico. O texto diz que ele tem a reputação de sempre chegar 20 minutos adiantado. 20 minutos é bastante coisa. E ele estabeleceu um padrão tão palpável que quando um colega percebeu que iria se atrasar para um encontro, ligou com exatamente 20 minutos de antecedência para se justificar. A disciplina pessoal dele educou o ambiente a não desperdiçar o tempo dele. E isso se conecta com a filtragem, como no conselho dado a um participante chamado Leonardo. A lição foi ter discernimento para recusar propostas de trabalho que parecem brilhantes, mas só servem para desviar do trajeto. O bom, muitas vezes, é o maior inimigo do excelente. Com certeza. Essa capacidade de dizer não a boas oportunidades é a marca de quem opera no básico bem feito. Se a gente conectar todos os pontos de hoje, desde o planejamento na agenda, rasgar um músculo intelectual, forjar o corpo na maratona e blindar o comportamento com disciplina espiritual, a mensagem da sessão 12 é cristalina. O sucesso exige uma auditoria interna contínua. E suportar a monotonia do processo. Ninguém constrói legado buscando atalhos. O trabalho de fundação é sujo, invisível, mas é o que impede o colapso quando a tempestade chega. O básico não brilha aos olhos, mas é insubstituível. E para fechar a nossa análise profunda de hoje, vale a pena olhar para o conceito de bênção e maldição que as fontes atribuem aos celulares. Para quem está acompanhando a gente, vamos fazer um experimento mental bem honesto. Vamos lá. Imagine por um instante que, a partir de amanhã, o tempo de tela do seu dispositivo, detalhando exatamente quais aplicativos consumiram as horas do dia, fosse projetado em um outdoor gigantesco e luminoso na rodovia mais movimentada da sua cidade, para todo mundo ver. Nossa, isso seria revelador, hein? O que esse placar público revelaria sobre as reais prioridades do dia a dia?
Esse número seria o reflexo de um planejamento afiado para construir aquele desequilíbrio terrível com propósito? Ou seria só o registro constrangedor de horas afogadas na procrastinação silenciosa? É o tipo de reflexão que incomoda, né? Incomoda mesmo. Mas o crescimento genuíno raramente floresce no conforto. Continuem examinando suas fundações, executem o básico com excelência implacável e até a próxima.